esse é completamente diferente, né? Voltando, é o projeto D566, desenvolvimento de redes sinérgicas para aplicações em redes de distribuição de energia. Esse projeto também conta com o apoio da FAPEMIG, né, P&D ANEEL, aqui com a CEMIG e o CPQD. Ocupado, né, desse projeto é o Carlos Alexandre. Ele começou com essa ideia, já trabalhando com vários projetos na área de ótica. Aí ele começou a ter ideias no sentido, por que não trazer a fibra ótica mais junto com a rede de distribuição também, não só linhas, né? E falou, uma vez que a sociedade está demandando muita, vamos dizer assim, cada vez mais necessidade de energia elétrica, mais serviços de telecomunicações, por que não integrar esse mundo, né? Aí pensando desta forma, ele desenhou assim, pô, quais são as necessidades do ser humano? Alimento, água, energia elétrica, internet. Aí ele falou assim, mas pô, a internet tá cada dia mais, uma dependência disso está virando vícios, né? Até ele brincava lá, o sujeito não vai tomar banho, mas não vai deixar de conectar a internet, né? Quer dizer, é uma fobia muito forte por isso, demandando cada dia mais necessidade de telecom. Mas, por outro lado, como ficam, né, as redes de energia para o futuro? Se nós pudéssemos olhar para frente, o que a gente poderia enxergar? Os cabos condutores, como eles ficarão, como eles vão mudar ou não, tanto para rede convencional, rede compacta, né, e mesmo linhas aéreas, subterrâneas, né? Os cabos vão ser isolados, secos, como é que isso vai evoluir, né? Dentro de dutos, com fluido isolante, aí vem lá os supercondutores e outras coisas, isso deve, né, como fica para o futuro? E como vão ser as redes de telecomunicações? Continuam desta forma, né? Vão ter as redes tradicionais metálicas já estão desaparecendo. Em alguns casos, só na ponta lá com o cliente. Fibra ótica interliga herbes, rede ótica de distribuição e vai embora, né? Ou vão ter outras formas. O que vai acontecer? Nesse cenário da distribuição, o que a gente já percebe é uma fortíssima evolução da necessidade para automação e controle das redes óticas de distribuição. Uma vez que, imagine vocês, se você quiser, sei lá, fazer chavear um centro de carga, mudar uma seccionadora, fazer algumas medições, ou na verdade, fazer medição de, sei lá, telemedição e outras coisas, consome pouca banda, mas de qualquer forma você precisa, para alguns casos, ter uma comunicação que se mantenha íntegra, efetiva, com altíssima confiabilidade, principalmente em momentos onde você tenha, sei lá, uma ação do tempo, uma rede de telecomunicação na faixa de cabeamento aqui embaixo, ela é muito mais frágil do que colocada aqui em cima. Um sistema, por exemplo, que faz controle de chaves seccionadoras, utilizando o GPRS, tem aí conhecidos nossos aí de outra empresa, que diz que a disponibilidade do sistema para cada ponto de automação não passa de 60%. Isso numa situação ótima, normal. Imagine vocês quando a gente tem um problema climático, alguma coisa. Isso fica extremamente crítico, né? Então, o uso de uma rede ótica, por exemplo, com cabos, fibras óticas através dos cabos, com as redundâncias, poderá ser muito efetivo no futuro. Imagine, então, num cenário de geração distribuída, e assim por diante. E depois internet das coisas, aí vai embora, né? Bom, pensando assim, né? Aí Carlos Alexandre falou, pô, pode ser uma rede sinérgica, uma rede com cabo condutor e telecomunicações com fibras óticas. Bom, a partir daí, nós propusemos um projeto, né, junto aqui com a CEMIG, com o objetivo de demonstrar o conceito de redes sinérgicas, né, se isso é possível, se é factível, né, o foco aí, olhar as topologias, né, e aplicações da rede ótica de distribuição com essa visão sinérgica, né, e os acessórios de interfaces, né, para esses cabos condutores e óticos, né, e os elementos, né, de conexão e com um foco indo até próximo ou até a residência sei lá, dos usuários, né. Esse projeto ele iniciou-se
em julho de 2014 e ele deve ir até maio de 2017. Os resultados esperados para esse projeto foram estudos de aplicabilidade do conceito de redes cinéticas realizados, estudos das topologias dessas redes, especificação e aquisição de elementos para essa rede, uma vez que não existem, ou não existiam especificamente, elementos disponíveis no mercado. A nossa ideia era traçar uma visão e especificar e desenvolver parcerias para que esses elementos fossem adquiridos, para que pudéssemos desenvolver alguns experimentos mínimos suficientes para dar continuidade no desenvolvimento desse conceito. Nós realizamos também avaliações laboratoriais, né, que está aqui com uma cor diferente, porque acabamos de fazer, e estamos preparados para fazer a instalação em teste de campos aqui na Universemig, num cenário de uma rede de distribuição na classe 15 kV, por enquanto não indo na rede de baixa tensão, só média tensão. Para que isso fosse possível, o Rosolém já adiantou no projeto o D520, que trabalhou com cabos, que na verdade é o sistema de monitoramento para vãos críticos, necessitou de um cabo com fibra ótica integrada a ele. Nós fizemos na época um contato lá com a Furukawa por conta daquela necessidade, começamos uma tratativa lá com eles. O Luiz Obara, que era lá o nosso contato, propôs, né, a fazer o desenvolvimento do cabo especificamente para aquela aplicação, que era lá no caso foi um cabo Lineage com 6 fibras, né, e foi calculado especificamente para trabalhar na função de sensor. Ele não é um tight, ele é um cabo luz, mas projetado especificamente para se tornar sensor. Uma outra opção, lá que na época nós consideramos, foi o uso do wrap cable, que é um cabo, que seria um cabo polimérico, que seria enrolado em volta do cabo condutor, mas nas nossas análises mecânicas, uma vez que houvesse um rompimento do cabo condutor, vamos dizer assim, a deformação dele, o alongamento seria tão grande que ele não romperia, o cabo poderia chegar ao chão, e então ele não teria função sensora nenhuma. E outros agravantes, como, por exemplo, ele ia aumentar, né, vamos dizer assim, a influência do vento sobre ele. O professor lá, o Rudolf, mostrou inclusive o modelo, que uma vez que o vento incida sobre um condutor com aquele outro elemento, ele ia provocar uma grande solicitação mecânica e assim por diante. Então nós focamos nesse cabo e a Furukawa fez o desenvolvimento para nós, né? No caso aqui especificamente, nós encomendamos e eles desenvolveram, isso já é foco da Furukawa, interesse da Furukawa, eles estão inclusive com projetos específicos nessa linha, avançando. Eles acreditam muito que esses cabos terão um grande apelo no futuro, principalmente para automação e controle, e sistema muito forte, com altíssima disponibilidade. Eles estão trabalhando nisso com projetos específicos, e nós encomendamos e adquirimos deles 2 cabos para a rede convencional, na classe 15 kV, um cabo equivalente ao cabo 1/0 e outro equivalente ao 4/0. Por que equivalente? Não tem como você ter 1/0 com fibra lá dentro. Alguma coisa você vai perder. Vai ter que inserir um elemento de fibras, vai ter que sair um elemento mecânico. Então o cabo teve que ser redesenhado. No caso aqui, o 1/0, ele colocou 4 tentos de alumínio, 2 tentos com aço alumínio, e o núcleo é um tubo de aço inox com fibras óticas. Ele pode chegar até 48 fibras, nós compramos um com 36 fibras. O 4/0, nós compramos com 24 fibras, ele tem 4 elementos de alumínio, 4 elementos de aço alumínio, um tubo de aço inox com um revestimento grandão aqui de alumínio para compensar a perda da condutividade pela retirada de alumínio do cabo. Esses cabos, eles dizem que são equivalentes porque tem características de condutividade equivalente e características mecânicas equivalentes. E as dimensões são um pouquinho maiores do que o convencional, mas não chega a comprometer, os mesmos acessórios podem ser utilizados. Também foi especificado e adquirido um cabo CA coberto, né, 50 milímetros quadrados. No caso aqui, um dos elementos de alumínio foi colocado aqui um elemento de aço para recuperar aqui a perda do núcleo, que saiu aqui. O núcleo é ótico, é um tubo de aço inox. E também eu não tenho desenho
de uma cordoalha, né, de aço, quer dizer, 3/8, na verdade é um mensageiro, tá? De 3/8 com 24 fibras, para a rede compacta. Esse aqui é o mensageiro da rede compacta, esse aqui é um condutor da rede compacta. Não é um cabo isolado, é um cabo coberto, tá? Da classe cabo coberto. Outras possibilidades, que ainda não conseguimos confeccionar o protótipo, poderia ser uma estrutura desse tipo, onde um cabo multiplexado, com as 3 fases, o mensageiro e um cabo óptico agrupado ao conjunto. Isso poderia ser uma condição de um cabo sinérgico. Uma outra possibilidade, esse elemento, um microduto, de uma forma que você construa uma rede de microdutos e depois faça o cabeamento das fibras ópticas. Essa tecnologia já está bem difundida, mas ainda não ganhou muito mercado no país. Bom, uma das grandes dificuldades, pensando em utilizar fibras em cabos condutores, vocês viram também que nós temos possibilidade de utilizar fibras e não condutores, né, como no caso aqui do mensageiro, né? O mensageiro, você não precisará desse elemento que está aqui, que é o isolador. No caso, esse elemento, ele já está na fase final de desenvolvimento, não é no âmbito desse projeto especificamente. Esse projeto, vamos dizer assim, ele demanda isso, estimulou isso, né? E a Furukawa, com a Balestro e o CPQD, né, estão fazendo esse desenvolvimento de um isolador, que o nome deve mudar, né? Aqui, isolador de terminação óptica. Vem o cabo condutor, esse cabo condutor ele é especificamente preparado, são retirados, vamos dizer, por um trecho, os tentos, a parte condutora, e aqui por dentro são passadas apenas um núcleo óptico, sem a parte metálica. E daqui segue como se fosse um rabicho, todinho polimérico, todinho isolado. Então você tira do potencial para o terra. E ele foi concebido e projetado para isso ser montado em campo, tá? E manter as mesmas características, ou que se fosse montado em laboratório, especificamente. Nós já fizemos os primeiros testes e ele atende a classe 25 kV, sabe? Realmente foi um grande sucesso. Ele já está, essa vista aqui de projeto é a anterior que estamos trabalhando agora, tá? Provavelmente foi entregue hoje no CPQD, a nova versão, mas essa já está pronta, muito avançada. Foi um grande sucesso. Estamos na fase final lá dos preparativos para fazer uma implantação. Não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui é o campus lá da Universemig. Então tem um trecho lá de rede de cabos nus, mais ou menos os 300 metros. Aí depois aqui um segmento de rede compacta e uma interligação aqui. Aqui nós temos um laboratório de tecnologias ópticas. Esse é o nome, eu acho que ficou por enquanto, Carlos Alexandre. Então, e lá também vai ficar aquele rack que o Rosolém mostrou, que é do projeto DEI 520. Então, provavelmente, nesse laboratório, serão concentrados todos os equipamentos desses projetos que tratam da tecnologia de fibras ópticas, e nós teremos também a terminação dessa rede sinérgica neste ponto. Essa é a primeira fase da implantação, e no futuro devemos ter complementação para atendimento, inclusive em baixa tensão, simulando aqui atendimento a clientes. Esse é o nosso objetivo. O prazo, quer dizer, a nossa meta é fazer a instalação agora no final de semana de 16, mas acredito que não vai dar. Então deve acontecer na primeira quinzena de janeiro. De tudo aquilo, né, eu lembro que no anterior SNPTE, eu nem lembro onde foi, há 2 anos e pouco atrás, o Carlos Alexandre tinha feito uma proposta de trabalho, nós trabalhamos, ele enviou e não pôde fazer a apresentação, pediu para que eu fizesse. Lá, aí eu coloquei um slide assim, o desafio proposto nesse projeto, que nós apresentamos a ideia do projeto, é factível, né? Aí, na verdade, eu disse para o pessoal, falei assim, eu acho que é factível, nós vamos conseguir fazer, não sei se nesse tempo, mas vamos lançar uma semente, isso vai começar e vai mudar uma forma de ver. Como dizia lá o Einstein, né, a loucura é acreditar que fazendo do mesmo jeito você vai ter resultados diferentes. Então, vamos mudar, vamos quebrar paradigmas, vamos em frente. Agora eu digo para vocês, os resultados são muito maiores do que eu imaginava que fossem acontecer. Nós temos projetos que são desenvolvidos com resultados técnicos brilhantes, né?
que não chegam à indústria. Aqui, no caso, a indústria chegou ao projeto antes de isso ser colocado no projeto, ela foi por conta própria. O objetivo desse projeto não é desenvolver os elementos, nunca foi, é só o desenvolvimento do conceito e aplicabilidade. A Furukawa tomou conhecimento dessa ideia, do outro projeto que eles fizeram. É óbvio que nós compramos os protótipos e tudo mais, né, não foi um favor, mas a iniciativa da Furukawa de bancar o desenvolvimento e acreditar na ideia, assim, mostra que nós não estamos tão desalinhados assim com expectativas de inovações e melhorias para o futuro. Tá? É óbvio que tem muitos desafios a vencer. Imagine vocês, esse mundo, provavelmente isso não resolve, mas já é uma situação que deve caminhar para que outras coisas aconteçam, para que isso venha a melhorar. Agora, as emendas, você não imagina cabo condutor, quem que vai fazer? Muito provavelmente não será um emendador de fibra ótica, ou será um emendador de fibra ótica com outras qualificações e atribuições. Então, muito provavelmente, me perguntou lá o Carlos Alexandre, pô, qual é a visão de futuro para esse projeto? Eu digo o seguinte, nós trabalhamos com alguns elementos, outros elementos deverão ainda ser desenvolvidos, mas principalmente uma visão em cima do planejamento, né, do projeto, né, da implantação, operação e manutenção desse tipo de rede. Deve quebrar muitos paradigmas nas concessionárias de distribuição, e isso ainda precisa e vai precisar ainda de muito desenvolvimento, muito esforço e muito trabalho. Mas eu acredito que até o momento o projeto é um sucesso. É isso aí, pessoal. Obrigado.